galera! Hoje eu separei para vocês a aula do meu curso sobre as principais teses que podem cair na sua prova da OAB. Essa aula, gente, é simplesmente tudo de melhor que eu podia juntar e oferecer para vocês. É o ouro, é a nata. Os meus alunos simplesmente piram nessa aula e por isso eu resolvi compartilhar ela com você. Se você vai fazer a prova da OAB, você não pode ir por dia da prova sem assistir essa aula até o final. Se você quer uma lista de todas as principais teses que podem cair, que vão cair na sua prova da OAB, você precisa assistir essa aula. Então vamos fazer um combinado? Pega uma caneta, pega um caderno e assiste essa aula até o final. Depois eu retorno pra gente conversar, beleza? Até daqui a pouco. Fala galera, vamos começar mais uma aula. A aula de hoje vai ser um bate-papo sobre as principais teses que podem aparecer para vocês aí na sua segunda fase do OAB, tá? Tanto nas questões quanto nas peças, são teses mais manjadas que sempre aparecem em alguma prova ou outra. Então eu trouxe aqui para vocês já terem um resuminho sobre essas teses que vocês não podem confundir, não podem esquecer, não podem deixar de dar uma olhada e alegar caso apareça na sua prova, beleza? Eu fiz uma apostila para vocês, um resuminho sobre as principais teses, então abre a apostila aí de vocês para vocês irem acompanhando comigo para a gente falar um pouquinho sobre essas teses importantes que podem aparecer para vocês aí na sua prova. Primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar o direito material do direito processual. Por quê? Vocês já perceberam que em várias questões da OAB vão aparecer a primeira pergunta: existe alguma tese processual a ser alegada? E a segunda pergunta: existe alguma tese material a ser alegada? Vira e mexe aparece esse tipo de pergunta. Quando a gente vai pensando em tese processual, a gente vai pensar sempre naquelas preliminares que a gente estudou em várias peças. Então as teses processuais vão ser teses de procedimento, tá legal, gente? Vai estar relacionado à informalidade de algum ato, vai estar relacionado à não observância de alguma formalidade, a algum procedimento, é algum erro procedimental. A gente está falando aqui de problemas processuais. Quando a gente está falando de tese material, não. A tese material, a gente está falando sobre absolvição, a gente está falando sobre diminuição de pena, a gente está falando sobre desclassificação, sobre fixação do regime, sobre substituição de pena, sobre sursis, sobre suspróprio. A gente está falando sobre teses materiais que vão melhorar a condição do acusado. A gente está falando aqui de mérito de fato, a gente está buscando a maioria das vezes uma absolvição ou melhorar a condição do acusado, tá? Então quando a gente falar de tese processual, a gente vai falar mais do Código de Processo Penal, por mais que isso não é uma regra, mas está falando aqui sobre procedimento. E direito material, a gente está falando de mérito, teses que buscam a absolvição ou melhorar a pena do acusado. Beleza? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês primeiro as teses preliminares, que são teses que podem aparecer para vocês com muita frequência. A primeira tese delas é a incompetência de juízo. Então, a tese de incompetência de juízo, ela pode aparecer para vocês, tá? Quais são as hipóteses de incompetência de juízo mais comum? Aparecer, ir no juízo comum, mas na verdade ser G-crime, por ser o menor potencial ofensivo, ou aplicar o G-crime para Maria da Penha, quando não se aplica, ou aplicar o júri para crimes que não são dolosos contra a vida. Também podemos falar do caso da desclassificação de crimes do júri. A gente já estudou isso no júri, de que quando acontece a desclassificação do crime, ainda na primeira fase do júri, quem ficará responsável por julgar esse crime será o juízo competente, será outro juiz, o juiz competente para aquela causa. Então, por exemplo, seria um homicídio, mas na verdade é um latrocínio. Então vai para o juízo comum.
beleza? A não ser que isso ocorra já na segunda fase. Se houver a desclassificação na segunda fase, quem vai julgar é o juiz presidente do tribunal do júri, tá? Mas essa hipótese de incompetência do juízo, ela pode aparecer. Para foro privilegiado também é uma hipótese. E aí, aparecendo a incompetência do juízo, você tem que pedir a nulidade dos atos produzidos até então, tá? Então, quando você pede a incompetência do juízo, você vai pedir a nulidade de todos os atos praticados até então por aquele juízo incompetente. Beleza? É uma hipótese de nulidade. Segunda hipótese é a nulidade de citação, tá? A citação, ela está presente no artigo 351 e seguintes do Código de Processo Penal. E o que pode aparecer para vocês de citação mais importante são as citações fictas. Eu já expliquei sobre citação para vocês na aula de citação. E a gente tem a citação ficta por hora certa e por edital. O que pode vir a aparecer para vocês tanto na sua peça quanto na sua questão é a inobservância desses procedimentos, dessas formalidades para se fazer a citação presumida. Então, ficta. Por exemplo, quando a gente vai falando de citação por hora certa, a gente tem que seguir qual regra? Você vai fazer a citação pessoal 2 vezes e caso você não consiga encontrar o acusado nessas 2 vezes, você acredita que ele está se escondendo da justiça para não ser citado, aí sim você pode realizar a citação por hora certa. O que pode aparecer para você? O oficial de justiça foi lá uma vez, viu que o cara estava se escondendo e já fez no dia seguinte a citação por hora certa. Tá errado. Ele tem que seguir essa regra de 2 tentativas. A mesma coisa para citação de edital, tá? A citação por edital, ela deve ocorrer apenas nos casos em que o réu está em local incerto e não sabido. Tem que se esgotar todos os meios e não estão em lugar incerto e não sabido. Aí sim a gente pode citar por edital. Atenção ao que acontece na suspensão do prazo, quando a gente tem a citação por edital. O que acontece? Quando a gente tem a citação por edital, existe a regra prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal, que você pode deixar o processo suspenso, tá? Enquanto já que ele foi citado por edital. Então, ele foi citado por edital, a gente deixa o processo suspenso, ele não corre. Então, ele fica tanto o processo quanto o prazo processual suspenso. E qual que é o prazo que ele pode ficar suspenso? O prazo será o prazo prescricional dele. Então, se ele tem um prazo prescricional de 8 anos, ele pode ficar suspenso por esses 8 anos. Então, ele fica tanto suspenso, o processo não mexe, assim como o prazo processual não corre nesse tempo, ele fica suspenso. E por que isso é importante? Às vezes a gente fala sobre citação de edital e vocês logo associam ao 366, que ficou suspenso esse prazo, mas não necessariamente, tá? Muitas vezes acontece nas questões da OAB assim, foi citado por edital e o processo correu normalmente. Nessa hipótese em que o processo correu normalmente, a gente pode observar se vai ocorrer a prescrição. Na maioria das vezes, nessas hipóteses, ocorre a prescrição pelo tempo, já que o processo ficou correndo normalmente, tá? Então, você pode pedir, muito provavelmente, a prescrição nesse caso, tá? Aí a gente tem a súmula 415 do STJ que fala sobre a suspensão. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada. Então, a gente tem que observar se caso suspenda também, a gente vê qual que é o prazo que ele vai ficar suspenso, tirar esse prazo que ficaria suspenso e contar para ver se não ocorreu a prescrição, tá? Beleza. Terceira hipótese que eu trouxe para vocês. Nulidade ocorridas durante a instrução. E junto com essas nulidades, a gente tem os cerceamentos de defesa. Muita atenção aqui. Quando eu falar com vocês sobre algum cerceamento de defesa, a gente tem que falar obrigatoriamente da ampla defesa e do contraditório. A gente não pode falar de cerceamento de defesa sem citar a ampla defesa e o contraditório.
beleza? Quase sempre que a gente estiver falando de cerceamento de defesa, a OAB vai cobrar de vocês o contraditório e a ampla defesa, esses artigos da Constituição Federal. Quais exemplos que eu trouxe aqui para vocês de hipóteses de nulidades ocorridas durante a instrução, que são importantes, que podem aparecer na prova de vocês? A ausência da intimação do acusado ou de alguma testemunha, tá? Pode ocorrer essa nulidade de não ser intimada nem a testemunha, nem o réu. Pode ocorrer a inversão da inquirição da testemunha, tá? Então, uma testemunha da defesa ser ouvida antes da testemunha da acusação e a defesa já se mostrar desde a audiência insatisfeita com isso. Pode ocorrer e você pode alegar lá na frente. A ausência do advogado é a falta de oportunidade de entrevista reservada com o advogado antes do interrogatório, tá? A falta do interrogatório é uma possibilidade também. Então, a falta de uma entrevista antes do interrogatório, que é direito do advogado. A falta do interrogatório não é o direito ao silêncio, mas o juiz fala, você ficou em silêncio na delegacia, então nem vou te dar o direito de você se pronunciar aqui. A falta do direito ao interrogatório, não é o direito ao silêncio, mas a falta do direito ao interrogatório também é uma nulidade que pode acontecer na audiência de instrução, por exemplo, tá? Outra hipótese que pode aparecer para vocês também é a juntada de novos documentos depois da alegação final e não ser intimada a defesa para ter acesso a esses documentos, tá? Também é um caso de uma nulidade dos atos depois dessa juntada dos documentos sem intimação da defesa. Então, tudo isso é cerceamento de defesa, vocês concordam comigo? Isso tudo está impedindo que a defesa ocorra na sua maneira ótima. Então, sempre que a gente vê alguma nulidade de instrução, alguma nulidade de provas, assim, que atrapalham a defesa, a gente vai falar do cerceamento de defesa, tá? E essas hipóteses são as mais importantes dentro da audiência. Falta de intimação, inversão de ordem de inquirição, falta da entrevista reservada, falta do advogado, falta do interrogatório. Essas são as principais hipóteses que podem aparecer para vocês. Beleza, outra hipótese de nulidades que podem aparecer para vocês. Prova ilícita, tá? Pode aparecer para vocês uma prova ilícita. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês que é mais comum de prova ilícita. Mandado de busca e apreensão, quando é para uma casa X, vamos supor, número 40. Mas eles aproveitam que a casa 42 também é da pessoa e invade a casa 42 também. Não pode, mandado de busca e apreensão é para aquele domicílio específico. Ocorre a invasão de domicílio, mandado de busca e apreensão não foi respeitado, não havia um mandado de busca e apreensão. Todas aquelas provas encontradas na casa 42 é ilícita. Outro exemplo, flagrante forjado, pode aparecer na prova de vocês. Flagrante forjado é uma hipótese de uma prova ilícita, tá? Outra hipótese que pode aparecer para vocês de prova ilícita, quando ela é recolhida mediante tortura ou maus tratos, tá? Então lembra, apareceu lá maus tratos, tortura, apareceu flagrante forjado, apareceu busca e apreensão, que estendeu a busca e apreensão para os demais casos. Tudo isso é prova ilícita, são hipóteses que podem aparecer para vocês na prova de vocês. Tranquilo? Beleza. Suspró, transação e acordo de não persecução penal. A gente sabe que o suspró, a transação, o acordo de não persecução penal, eles estão lá no início, né, eles são oferecidos lá no início do nosso procedimento, diferente do suspró processual, que seria o sursi, né, que é lá ao final, que aí sim a gente está buscando um benefício para o réu, mas aqui a gente está falando do suspró, da transação e do acordo de não persecução penal, que é lá no início do nosso procedimento. E por que a gente vai arguir isso como uma preliminar, uma tese de processual? Porque é direito do réu, ele faz jus, é um direito objetivo do réu, quando ele preenche os requisitos do suspró, da transação penal e do acordo de não persecução penal, de ser oferecido esse benefício para ele, tá?
Então, quando esse acordo ele não é oferecido, quando esse benefício não é oferecido para o réu, deve-se retornar e pedir a nulidade dos atos até então do não oferecimento do suspró, da transação do acordo de não persecução penal, tá? Porque é um direito dele. E aí tem todo o procedimento, caso o Ministério Público entenda por não oferecer, tem que mandar para o superior, enfim, aí tem todo o procedimento que segue. Mas ele deve oferecer caso o réu tenha interesse no acordo, ele deve oferecer e caso não ofereça, tem os procedimentos que têm que ser encaminhados autos para o superior, beleza? Atenção! Observar a hipótese em que ocorreu a desclassificação do crime ou afastou qualquer qualificadora e por isso poderá apresentar o suspró mesmo após já iniciada a instrução e ocorrida a prolação da sentença. Vamos lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, vamos supor que o cara está sendo condenado por um crime qualificado e no momento da sentença o juiz percebe que ele não é qualificado, é um crime simples. E por ser um crime simples, apenas se enquadra na opção do suspró. Então, lá na sentença, lá no final, o juiz pode pedir para que o Ministério Público observe se é hipótese ou não do oferecimento do suspró, tá? Desse aditamento da denúncia. É possível isso acontecer lá no final. Então, lembre-se, se foi desclassificado, se caiu para vocês alguma hipótese desse tipo, de que foi desclassificado um crime, esse crime era qualificado, passou a ser um crime simples, é hipótese de suspró, pode ser oferecido suspró, porque não podia lá no início, porque ele foi como qualificado, mas agora que ele é simples, pode oferecer o suspró tranquilamente, beleza? É uma hipótese importante que pode cair para vocês. Vamos ver aqui o que eu trouxe na próxima. Nulidade pelo artigo 396-A, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Quando o réu for citado, mas não nomear advogado e não apresentar resposta à acusação, o juiz deverá nomear um defensor. Caso o juiz não faça, os próximos atos serão nulos. Então, vamos lá. Eu citei o réu para ele apresentar a resposta à acusação e ele tem que nomear um defensor. Se ele não fez isso, qual que é a regra? O juiz tem que mandar os autos para um defensor público. Beleza? Isso quando ele foi citado, ele não apresentou advogado, ele não apresentou resposta à acusação. Beleza? Só que a gente tem uma segunda hipótese, que ela é muito relevante, que ela vira e mexe aparece para vocês. Quando eu nomeio um advogado, mas esse advogado ele sai dos autos, deve ser dado a mim o direito de eu nomear um novo advogado, tá? Deve ser dado ao réu um direito de nomear um novo advogado. Não poderá imediatamente nomear um defensor, tá bom, gente? Porque isso é muito comum aparecer na prova do OAB. O advogado saiu do processo e o juiz foi lá e nomeou o defensor público para ele imediatamente. Tá errado. Tem que abrir chance para que ele nomeie um advogado antes do juiz nomear o defensor de ofício. Beleza? Nulidade porque não observados os procedimentos do artigo... Nulidade porque não observado o procedimento e artigo 564 do Código de Processo Penal. Bom, sempre que não for observado algum procedimento, como eu falei com vocês em algumas questões da OAB, por exemplo, teve uma que a gente fez sobre queixa-crime que não tinha a procuração especial, com poderes especiais, era com poderes gerais, ou alguma outra formalidade do processo. E usar o artigo 564 do Código de Processo Penal, o artigo 564 traz diversas nulidades. Sempre que houver alguma informalidade, algo que não segue a formalidade do processo, a gente vai ter uma nulidade, tá? Então, sempre analise o artigo 564 quando você estiver com a sua prova em mãos. Falou de nulidade? Abre o artigo 564, porque uma das nulidades podem estar previstas ali no artigo 564, tá?
Atenção a uma formalidade que pode aparecer na prova de vocês e que, se ela não for observada, ela é de suma importância. É o reconhecimento de pessoas, tá? Conforme o artigo 226, existem regras para ser feito o reconhecimento pessoal das pessoas, e uma delas é colocar pessoas parecidas, quando possível, ao lado das pessoas para que seja reconhecido o réu, tá? Então, uma das hipóteses do reconhecimento, uma das características, uma das formalidades do reconhecimento é que se coloquem várias pessoas parecidas para que o reconhecimento seja mais fidedigno, tá? Outra coisa é o reconhecimento por foto, tá? O reconhecimento por foto, ele é vedado, é uma prova ilícita. Não pode fazer o reconhecimento por foto, mesmo que ele seja confirmado também por foto com o juiz. Então vamos lá, o que eu tô querendo dizer com isso? Beleza, reconhecimento, vamos lá. Vamos fazer o reconhecimento. Tá, se ele for pessoal, ele tem que seguir algumas regras. Uma delas é colocar com pessoas parecidas, tá? Se tiver essa possibilidade e o juiz não fizer, esse reconhecimento ele é nulo, tá? Porque ele é viciado, ele não seguiu o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Beleza? Reconhecimento pessoal tem que seguir as regras do artigo 226. Pronto, show. Agora eu tô falando de reconhecimento por foto. A gente não pode fazer o reconhecimento por foto, é uma prova ilícita, tá? É uma prova nula, ela não é... O STF, o STJ entende que não pode utilizar a prova por reconhecimento por foto. Mas como assim? Bom, você não pode reconhecer por foto lá na delegacia e falar essa pessoa aqui e depois não fazer o reconhecimento pessoal, assim como se ela chegou lá no juízo, reconheceu por foto, mas também não fez o reconhecimento pessoal, não é válido. O reconhecimento é feito todo o tempo inteiro na foto, tá? Ele só é válido se depois reconhecer a pessoa pessoalmente, mas se for só por foto, ele não é válido, beleza? Tranquilo. Ausência de representação e decadência. Cara, isso pode aparecer muito para vocês. É uma hipótese, assim, muito fácil de aparecer para vocês, que é a ausência de representação ou de queixa-crime e a decadência. Então, por exemplo, vai ser um crime condicionado à representação e não há representação. O Ministério Público ofereceu a denúncia sem a representação. É nulo, não pode, tá? É vedado, não pode, ele não pode apresentar essa denúncia, é tudo nulo, ela tem que ser rejeitada. Então, você vai alegar, caso apareça para você uma dessas hipóteses, que a denúncia deveria ter sido rejeitada e que todos os atos até então são nulos, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma conta básica, então vamos lá. Vamos ser claros. O crime era um crime de representação. Não houve representação, o Ministério Público ofereceu a denúncia. Essa denúncia teria que ter sido rejeitada. Beleza, a gente vai voltar ao procedimento lá no início, porque zerou. Você vai fazer uma conta. Do dia que ele descobriu quem era o autor do fato até hoje passou 6 meses? Muito provavelmente vai ter passado 6 meses. Então, quando acontecer, muito provavelmente, de não ocorrer a representação, quando você for alegar que não ocorreu a representação, já vai ter passado 6 meses. E aí vai ter ocorrido a decadência do direito à representação ou da queixa-crime, tá? Muito provavelmente serão essas duas hipóteses. Ou não tem a queixa-crime, ou não tem a representação, e junto com ela tem também a decadência. Por quê? Eu não apresentei, a denúncia ocorreu sem a representação, agora que eu percebi que essa denúncia ocorreu sem representação, ela tem que ser rejeitada, a gente tem que voltar tudo lá no início, só que já se passaram 2 anos de processo correndo. Então, infelizmente, ocorreu a decadência, tá? Então, é uma hipótese que tem muita chance de aparecer para vocês. Caso caia crime que necessita de representação ou queixa-crime, atenta-se ao prazo e atente-se se de fato houve a representação. É muito comum aparecer. E aí, fulano não mostrou interesse em continuar, mas mesmo assim o Ministério Público ofereceu a denúncia. É muito comum isso acontecer na prova do OAB, tá? Renúncia ao direito de queixa ou representação. Pode cair para vocês que a parte quis renunciar ao direito de queixa ou de representação para um dos réus.
Caso isso ocorra, a gente sabe que o direito de renúncia à queixa e o direito de renúncia à representação, ele vai se estender a todos os réus, tá? Então, caso caia alguma hipótese para vocês de renúncia ao direito de queixa, de renúncia ao direito de representação, saiba que esse direito vai ser estendido a todos os réus. Pode aparecer para vocês uma hipótese dessa, de que ele quer abrir e renunciar em direito a um, mas não quer renunciar em direito ao outro. Não pode, tá? Tem que se estender a todos os réus. Tranquilo. Prescrição. Por último, que a gente tem que sempre analisar em todas as nossas peças, em todas as nossas questões, é a prescrição. Ver se ocorreu a prescrição. E atentar para dois fatos que diminuem o prazo prescricional, que é observar se o réu era menor de 21 anos na época dos fatos e maior de 70 anos na sentença, tá? Olhar a prescrição tanto lá no início, para ver se já ocorreu a prescrição geral, com base na pena em abstrato, e ao final se ocorreu a prescrição com a pena sem ser abstrata, beleza? Então, nos dois casos, vocês têm que observar se houve ou não a prescrição, com a pena já fixada, tá? Beleza, agora a gente vai falar sobre as teses de mérito, tá? Quais são as teses de mérito? Principalmente a absolvição, a diminuição de pena e a fixação de regime, tá? Observe que a absolvição sumária a gente vai falar apenas em resposta à acusação e se for júri, né, na resposta sumária 397, se for no júri 415, tá? Aqui a gente está falando do artigo 386, que são as teses de absolvição geral, a gente não está falando de absolvição sumária, não. Absolvição geral, tá? Absolvição mesmo de mérito lá da nossa alegação final, lá dos nossos memoriais, beleza? E quais são as hipóteses que muito provavelmente vão aparecer para vocês de absolvição do réu? Bom, a primeira são as causas de excludente de licitude, então pode aparecer para você, muito provavelmente vai aparecer legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, tá? Muito provavelmente vai aparecer uma dessas hipóteses para vocês que não podem se confundir, tá? Legítima defesa é uma coisa, estado de necessidade é outra coisa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, são coisas diferentes. Beleza. Causas de excludente de culpabilidade também podem aparecer para vocês. E aí, é o estado de embriaguez completa, desde que por razão fortuita ou força maior, ausência de potencial consciência da ilicitude, coação moral irresistível ou submetido à obediência hierárquica. Beleza. E as causas de excludente de tipicidade, principalmente, gente, princípio da insignificância, tá? É um princípio que tem chance de cair para vocês, é um princípio manjado, mas é um princípio que as pessoas gostam de cobrar, tá? Beleza. Insuficiência de provas é uma hipótese de absolvição, então quando a gente falar de absolvição, além de analisar a causa de excludente, licitude, culpabilidade, tipicidade, também insuficiência de prova. Pode aparecer para vocês que não há provas suficientes, principalmente se tiver uma prova ilegal, suficiente para embasar. Eu não sei se eu falei aqui para vocês, se eu coloquei na apostila, mas já que eu tô falando aqui na aula eu lembrei. A gente não pode utilizar provas, apenas provas colhidas no inquérito para justificar, para motivar uma sentença, tá? A sentença ela não pode ser motivada totalmente em provas colhidas no inquérito, beleza? Então, se assim for, a gente pode aí, além de alegar especificamente o artigo que fala sobre isso, falar então que há uma insuficiência de provas, tá? Já que não tem provas produzidas dentro do processo que justifiquem a condenação do réu, beleza? Crime impossível tem uma chance de cair também assim muito grande. É um artigo que eles gostam muito de falar. Então eu tô fazendo um resumão, gente, de todas as teses aqui que são principais, que provavelmente uma delas vai cair na sua prova, tá? Crime impossível, principalmente quando a arma não estava funcionando, então não tinha como ele atirar na pessoa, matar, já que o meio era totalmente ineficaz. Por exemplo, tentar matar uma pessoa que já estava morta, tá? O flagrante preparado é uma hipótese de crime impossível. Então, o crime impossível, ele é um crime atípico, tá?
Então, por isso a pessoa deve ser absolvida, por causa do crime impossível, por ser um crime atípico. É uma hipótese que tem chance de cair para vocês. Ausência de dolo e de culpa. Quando não existe nem dolo e nem culpa na conduta do agente, ele vai ser absolvido. Além disso, o crime culposo ele tem que estar previsto em lei, tá? Então, se ele não estiver previsto em lei, ele não poderá ser condenado. Então, ele também será absolvido pela mesma razão. Então, pode aparecer na prova de vocês que o agente cometeu sem dolo e sem culpa, tá? E aí, nesse caso, ele será absolvido. Beleza. Teses subsidiárias. As teses subsidiárias que podem aparecer para vocês, elas são guiadas pelo artigo 59 do Código Penal, que fala sobre a fixação da pena, tá? Sobre as circunstâncias judiciais. Então, a gente vai falar sobre desclassificação de crime, afastar qualificadoras. Na questão de qualificadora, a gente pode se atentar para o fato que a gente não aplica duas qualificadoras, a gente aplica sempre o crime, por mais que exista essa frase de duplamente qualificado, não existe crime duplamente qualificado. O crime ele vai ser qualificado uma vez, depois essa qualificadora ela tem que se encaixar em um dos outros aspectos do artigo 59, beleza? Atenção também às agravantes, tá? Porque ao princípio do no bis in idem, então a gente não pode, por exemplo, falar que em aumentar a pena por causa do uso de fogo no crime de incêndio, por exemplo, porque ele já está dentro do tipo penal, ele faz parte do tipo penal, está intrínseco ao tipo penal e seria um bis in idem. Então pode aparecer algo nesse tipo para vocês, dentro desse aspecto para vocês, tá? Aplicar causa de diminuição atenuante, fixar a pena no mínimo legal, regime inicial, fixação do regime inicial, sempre se atentar regime inicial e substituição da pena. No lei de drogas e crimes hediondos, sobre aquelas peculiaridades de algumas vedações que foram consideradas inconstitucionais, pois ferem a individualização da pena, tá? Então, lembre-se disso, que isso pode cair caso caia crime hediondo, caso caia lei de drogas para vocês. E o SURSI, né, o SUSPRO processual aí, o SURSI, beleza? Escusa absolutória. Bom, a escusa absolutória, ela está prevista no artigo 181, tá? Que são os casos dos crimes patrimoniais, principalmente cometidos contra ascendentes e descendentes. Então, nesses casos de crimes patrimoniais, ocorre a escusa absolutória e aí a isenção da pena, tá? Então, caso caia algum crime patrimonial para vocês, observe o artigo 181, que é a escusa absolutória, quando ocorrer contra ascendente, descendente e as outras hipóteses previstas no artigo 181, beleza? Outra hipótese que pode cair para vocês, que eu já falei, eu dei uma aula que eu expliquei bastante sobre isso na aula de sentença, que é o princípio da consubstanciação e da correlação. Pode cair para vocês um juiz que não respeite o princípio da consubstanciação e da correlação, tá? Então, que ele profira uma sentença que vai além da denúncia, tá? Ele ultrapassa os limites da denúncia. É também possível que ele profira uma sentença sem fazer o aditamento da denúncia, sem fazer a mutatio libelli, tá? Então, nesses casos, é possível você pedir a nulidade da sentença, tá? Então, fique muito atento a esses princípios quando a gente estiver falando principalmente de apelação, se ele não está ultrapassando os limites da denúncia no momento de dar a sentença, tá? Ficar muito atento ao princípio do mutatio libelli, do aditamento da denúncia. Tranquilo? Por último, eu trouxe algumas tesezinhas resumidinhas aqui, que a gente pode falar sobre cada crime, tá? Alguns crimes a gente já tem algumas peculiaridades que podem aparecer para vocês se cair algum desses crimes em espécie. Então vamos lá. Se cair crime de furto, a gente pode falar sobre a ausência do dolo de pegar o bem para si, mas apenas de usá-lo, né? Então existe a possibilidade de a gente estar falando aí de um furto de uso, tá? E o furto de uso, ele é atípico.
ok? A gente também pode falar do princípio da insignificância no crime de furto. Então, duas teses que podem aparecer para vocês quando a gente vai falando de crime de furto é o crime de uso, quando a pessoa tem a intenção apenas de usar, mas não de apropriar para si, então não tem dolo, não tem culpa, e por isso é um crime atípico, o crime de furto de uso. E também a gente pode falar do princípio da insignificância, quando a gente vai falando de um furto de algo muito pequeno, uma barra de chocolate, algo desse tipo, beleza? Apropriação indébita e ausência do dolo de apropriar-se, tá? Também tem essa hipótese, tá? De aparecer alguma coisa para você que a pessoa não tinha o dolo de apropriar-se, que a pessoa entendeu errado, que a pessoa está acusando ele erroneamente, que não existia esse dolo de apropriar-se, e aí o fato é atípico. Crime de infanticídio. No crime de infanticídio, pode ocorrer um erro sobre a pessoa, tá? Na hora que ela queria matar o próprio filho, ele matou uma outra criança. Nesse caso, não vai afastar o crime de infanticídio, tá? Vai continuar sendo crime de infanticídio. Então, o Ministério Público pode denunciar por homicídio, porém, vocês vão pedir para que seja um infanticídio, porque mesmo que tenha ocorrido erro sobre a pessoa, ela acreditava que era o seu próprio filho, tá? Então, pelas regras de quando existe um erro sobre a pessoa, a gente continuaria com o crime de infanticídio, tá? Peculato de uso, assim como o crime de furto de uso, também é possível peculato de uso cair na prova de vocês. A gente vai dar um exemplo, uma pessoa que pega o carro, um funcionário público pega o carro para dar uma volta, mas ele não tinha o intuito de roubar o carro, de ficar com o carro para si. Ele só aproveitou para dar uma voltinha ali na cidade com o carro e acabou batendo o carro. Então foi um peculato de uso, ele é um fato atípico, também pode cair para vocês. Crime de lesão culposa ou lesão leve, deve ocorrer a representação. Não se esqueça, a lesão culposa, independente se ela foi grave, ela tem que ter a representação, tá? E a lesão leve, beleza? Nos crimes contra a honra, a gente deve sempre observar a decadência da queixa-crime. Então, não se esqueça, quando a gente vai falando de crimes contra a honra, já observar se houve a queixa-crime e se houve a decadência também do prazo da queixa-crime. Tranquilo? Crime de estupro de vulnerável. É possível utilizar que ele não sabia, como tese defensiva, que a pessoa era menor de idade. Então, ele não pode praticar um crime sem saber daquelas circunstâncias, não pode presumir que ele soubesse daquelas circunstâncias, tá? Então, pode ser alegado. Tipo, se todo mundo falar, se a pessoa estava com uma certidão falsa, com um documento falso, ele acreditava de fato que a menina tinha 20 anos, mas na verdade ela tinha 12 anos. Nesse caso, você pode usar como alegação de que ele não sabia, ele não pode presumir que ele soubesse. Ou não haver provas nos autos que ela tem 12 anos. Por exemplo, ela disse, sem mostrar nenhum documento, que ela tinha 12 anos. Mas, tipo, nos autos não tem nenhuma prova que comprove que ela tem 12 anos, nada, só o depoimento daquela pessoa. Então, por isso, só o depoimento por si só não basta, também uma hipótese que pode aparecer para vocês, e aí seria de absolvição. Quando aparecer crime de tráfico, muito provavelmente a gente vai pedir a desclassificação para o crime de uso e a gente vai pedir a configuração do tráfico privilegiado, tá? Outra hipótese também são aquelas hipóteses de substituição de pena, que eu já falei com vocês, sobre individualização da pena, que pode aparecer para vocês, tá? Uso de documento falso. Se cair documento falso para vocês com falsificação grosseira, a falsificação grosseira é considerada um crime impossível, tá? E aí, por isso, seria um fato atípico e ele deveria ser absolvido. Então, caiu hipótese de documento falso para vocês com falsificação grosseira, a gente vai alegar que é um crime impossível, vai pedir absolvição, tá? Por fim, que eu já falei com vocês, é considerado inconstitucional pelo STJ as vedações da lei de drogas e de crime hediondo, tá? Do livramento condicional e da substituição da pena. Então, caindo algo nesse sentido para vocês, é algo muito manjado, mas pode ser que caia, já sabe que é considerada inconstitucional.
beleza? Esse era o bate-papo que eu queria ter com vocês sobre essas teses. É um resumão, são as principais teses, é o que tem mais chance de cair para vocês. Mas óbvio que vocês têm que prestar atenção em todas as aulas, porque todas as aulas que a gente dá aqui são hipóteses de teses, né, que podem cair para vocês. Além da importância, óbvio, de fazer as questões, de fazer as peças, onde vocês vão trabalhar essas hipóteses, todas essas teses que a gente traz aqui para vocês. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida é só falar com a gente. Até a próxima. Agora, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu acabei de disponibilizar 2 simulados para você ver como é aplicado na prática as principais teses que eu passei na aula. É um simulado totalmente exclusivo. Eu separei 2 das principais peças que podem cair na sua prova do OAB e a minha equipe elaborou diversas questões. E tudo isso com um gabarito mega explicativo. Então você não pode ficar fora dessa. Baixe agora os simulados, que nem os meus alunos ainda tiveram acesso a esse material. Falando nos meus alunos, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você tem medo da peça da OAB? Se a sua resposta foi sim, é porque você ainda não é um aluno mundo jurídico criminal. Os meus alunos perdem totalmente o medo da peça. E sabe por quê? Nós temos um método único de identificação das peças. Além disso, quem é aluno mundo jurídico criminal ainda tem acesso à tática secreta criada por mim e que me fez gabaritar as questões da OAB. Você vai ser capaz também de gabaritar as questões da OAB, caso você seja um aluno mundo jurídico criminal. Por isso, fica um convite. Venha ser aluno mundo jurídico criminal, venha realizar os seus sonhos, assim como eu consegui realizar os meus. Acerte sua peça, identifique sua peça, perca o medo da sua peça e gabarite as questões. Venha fazer parte dos alunos mundo jurídico criminal.